Eu sou o João Matheus, eu vou falar da resolução da lista 1 da parte 2 dela. A primeira questão, ela pede para desenvolver a matriz resultante, que é exatamente a GL rotate F. Gravando, tá. Que é para dizer a rotação de um vetor qualquer em torno de um vetor arbitrário. E essa função é definida por se passa o ângulo de rotação e o vetor que será o vetor que vai ser a base da rotação. Normalmente tem que ter usado só os eixos x, y, z. Aqui pode ser qualquer vetor com qualquer coordenada. Aí que na primeiro desenvolvimento eu usei como base os cálculos desenvolvidos pelo professor, que a modelagem é feita da seguinte forma, que o novo vetor rotacionado é uma transformação vezes o vetor inicial. Daí a gente já tem o vetor inicial, a gente precisa achar essa transformação aqui. Aí, como a gente precisa fazer em torno de um vetor arbitrário, normalmente a gente modela as rotações baseadas nos eixos, nos versores I, J e K. Aqui a gente precisa criar os versores, ou seja, a gente pega uma projeção, aqui a gente pega uma projeção acima, e aqui a gente aqui a gente faz um produto vetorial para gerar um vetor que seja, acho que é ortogonal, termo técnico, não sei, mas que não seja combinação linear dos dois vetores. Dessa forma, aí a gente desenvolve a produto vetorial, que essa é a definição, que como final, que é só fazer o determinado dessa matriz aqui. Acho que eu não preciso passo a passo muito detalhado, determinado, dado por isso. Aí aplicando na equação geral, que é dada por isso, que é um vetor na direção I, a direção J na direção K, e essa representação aqui, forma matricial, gera isso. Vx, Vy, Vz, linha, porque significa que é o vetor já transformado. Isso que é definido por essas pelo termo acima, que foi definido aqui, só que cada coordenada aplicada no seu eixo. Caso aqui é V, é um vetor. Caso aqui eu vou aplicar em Vx, Vy, Vz, a mesma coisa para a equação todinha. Aí, tendo isso aqui é basicamente o desenvolvimento, que é basicamente é só a matemática em si, que eu acho que o que importa aqui é a lógica da função. Aí eu usei o desenvolvimento do professor, mas eu acho que dá para desenvolver isso aqui. Eu achei que ia pegar muita página desnecessária só para desenvolvimento matemático. Aí essa é a resolução final com essa matriz aqui. Então essa matriz, ela é responsável por você entrar com o valor dos eixos e o ângulo e retornar o vetor. Essa é a primeira questão. Agora para a segunda. A segunda questão é... A segunda e a terceira, elas são projeções, né? Na segunda questão, ele pede para desenvolver o GL orto, que ele é definido basicamente por você passar... É um mapeamento. Ele vai mapear a área de uma fórmula de um paralelepípedo. Ou seja, a gente vai passar o x1, x2, y, y2, que seria o z1, a gente chama de near, e o z2 a gente chama de far. Aí a gente quer esse paralelepípedo ele pode se estender como escala e pode haver um cisalhamento nele. Não, cisalhamento não, uma translação, que é aqui.
Esse desalhamento é em outra parte da matriz. Daí a gente faz a conta baseada no centro, tipo, em relação ao centro. Ou seja, o centro é dado pelas médias. Cada x1 e x2 dividido por 2, média em x, média em y, média em z, pelo ni e pelo far. Aí, aplicando nas matrizes, por exemplo, a gente tem uma escala. Por exemplo, a escala vai ser determinada pela... Por exemplo, o tamanho dessa aresta aqui vai determinar o tamanho da minha escala. E nas proporções, nessas proporções aqui que ele dá no paralelepípedo, que é dada pela média. Então, eu tenho que a proporção é 2 dividido pelo tamanho, para y também e para z também. Aí a mesma coisa para a escala, quase a mesma lógica, só que ele vai dar uma deslocada. Aqui vou estar em relação à escala, aqui vou estar deslocando em relação... Aqui vou estar deslocando o paralelepípedo para fazer um mapeamento. Aqui eu vou deslocar a média e a média. Esse aqui são negativos porque a câmera ela vai ficar olhando para o z negativo. Então aqui tem que ser positivo, aqui negativo. Aqui é só juntar as duas matrizes, essa e essa. Tem esses valores aqui. Explicação bem rápida dessa questão. Aí da segunda B, ele vai fazer já... Ele pede para fazer uma oblíqua, que o OpenGL não implementa em si, mas é uma boa fazer para entender, porque dela a gente vai passar para as outras. Como ela funciona mais ou menos? Ela basicamente é a anterior, a ortográfica, só que eu vou passar dois ângulos. Então, as entradas pode ver aqui, ó, que é dada pela mesma coisa da anterior, só que dessa vez eu passo um ângulo e outro ângulo, que esse ângulo eu vou falar que é na resolução. Primeiro a gente precisa achar como o z é fixo, a gente precisa achar o deslocamento em x e em y, que é dado por fazendo um jogo aqui com os ângulos, usando a cotangente, que eu usei pela lógica do professor, mas poderia usar outro ângulo. Cotangente, a gente tem essas coisas aqui. Esse z é negativo, porque ele está olhando para o z negativo, né? No caso que eu botei o módulo, que é para garantir que ele seja positivo, mas no final vai ter que ser negativo aqui, exatamente dado por esse estudo de sinal aqui, ó, porque ele sempre vai ser negativo, dado que a câmera está olhando para o menos z. Desenvolvendo essa matemática aqui, a gente chega aqui, o x é dado pelo x inicial, x da entrada, a cotangente do ângulo vezes a coordenada z. Aí a mesma lógica, fazendo para o y, mudando o ângulo. Aqui é o ângulo θ, aqui é o ângulo φ, eu acho que é φ esse nome aí. Dessa forma a gente pode montar matriz com xp, xy, não, yp e zp dado. Como vou perder o z, é 0, aqui é da coordenada homogênea, x cotangente, eu posso separar elas da seguinte forma: o z eu perco pela informação, x, y, essa é a matriz. Aí a terceira questão agora, a gente tem para fazer o frustrum. O frustrum ela é eu achei a mais complexa, mas dá para desenvolver. De forma similar, como foi dito anteriormente, foi pensado numa função, numa matriz, que eu passo os pontos de entrada e me retorno o ponto de saída para fazer o mapeamento. Aí será analisado o xp e o yp exatamente porque o z será as coordenadas serão perdidas. Aí no caso aqui, ó, eu tenho para xp e para yp e para xp
Aí, semelhança do triângulo aqui, para encontrar o YP. A mesma coisa para o XP, que é esse ponto aqui, ó. Esse ponto e este ponto. Logo, colocando na matriz aqui, a gente tem aqui XP, YP e ZP. Quem seria o X? Que achou o Y. O Z é exatamente esse deslocamento aqui, ó, que eu dei. Ele é negativo exatamente por causa que ele está para lá, mas por convenção de sinal positivo. Daí é preciso fazer tem duas coordenadas aqui, e isso não torna linear, tem que usar a quarta coordenada para fazer esses termos ficarem lineares. Aqui são os passos que foram feitos, que foi multiplica por Z, divide por D, depois D igual a menos 1, exatamente porque a gente pega o plano em que o Z é menos 1, que o D é menos 1, no caso seria o Z. Aí, aplicando, a gente tem que pronto, essa é a matriz, só que tem um problema, que o determinante dessa matriz ela vai ser zero, como foi dito na aula. Então o que foi feito? Foi implementado uma lógica, um artifício matemático, onde você coloca um alfa e um beta, que se alfa significa o primeiro plano e o beta significa a distância do segundo plano, e todo o mapeamento da projeção vai ser feito entre esses dois planos, as duas distâncias no caso, que pode ser vista como um plano. Dessa forma, tem esse sistema aqui, exatamente com o beta menos o alfa, que está trocado, menos o alfa mais o beta dividido por near, tem que ser 1. Exatamente com o far tem que ser menos 1, porque essa relação beta vai ser mapeado para 1. Aí o alfa vai ser mapeado para menos 1. Aí resolvendo esse sistema aqui, a gente chega na seguinte matriz. Eu coloquei uma observação aqui que eu acho que o senhor quer que seja essa matriz, entendeu? Que não leve em consideração a escala e cisalhamento. A escala vai ser aplicada aqui, se for colocar, e o cisalhamento vai ser aplicado aqui. Aqui. Exatamente como eu falei. Aí eu desenvolvi a questão do anterior, que o cisalhamento vai ser aplicado apenas no X e no Y. Logo, vai ser aqui. E as escalas aqui, usando a mesma lógica da questão anterior. Pelo tamanho, duas near. No caso da questão anterior era 2 dividido por x barra menos x. Aqui a gente vai multiplicar pelo near. Por quê? Porque é uma relação. Embaixo também multiplico pelo near e o cisalhamento. Sem translação. Pela segunda parte, a segunda questão que o senhor pede, para desenvolver o GL perspectiva, o GLU perspectiva. Como ela funciona? Ela é basicamente dada pela relação do ângulo. Você passa o ângulo de abertura e você passa a base e a altura do triângulo, no caso. Aí como vai ser? Como é o desenvolvimento? O desenvolvimento está pelo ângulo da tangente. Então, no caso aqui, eu vou cortar esse triângulo no meio. Vou pegar a metade desse ângulo, vai ser igual a tangente, no caso seria h sobre 2, dividido pelo near, que é a distância, que é essa distância aqui. Ou seja, ele é simétrico. A gente tem essas relações para x e para y.
tá aqui, no caso, 2 vezes tangente do ângulo, a metade do ângulo no caso. Aí exatamente aqui, que para o y, que para o x, primeiro o y, depois o x. Aí a gente tem o ômega, que é exatamente a relação. O ômega é a distância, a largura, isso. A relação vezes a altura, fazendo a regra de 3. Aí a gente chega nessa relação. Aplicando no x e no y, a gente encontra que no x, desenvolvendo isso aqui, a gente chega que é dado por f, que é uma constante, dividida por, que é definida como 1 sobre a tangente da metade do FOV, que é o ângulo, da metade do ângulo dado. E a gente chega também que no y é dado por 1 sobre a tangente da metade do ângulo, que é exatamente o f. Quando aplica na matriz, a gente obtém isso. Ele vai ter uma escala dada por isso, que é exatamente a escala que você vai ter que definir da abertura. E a gente tem também, semelhante à questão anterior, que é dada por esses dois aqui, alfa e beta. Aí a quarta questão é a parte de sombras. Se eu quer que desenvolva para o plano z igual a k, ou seja, como é o desenvolvimento. Na aula o senhor ensinou a fazer, acho que foi o y igual a k. Eu fiz a mesma lógica, só que aplicando para o z. Como seria? A gente pensa num função vetorial, tá aqui, criada por um px de u, py de u, pz de u. Aí a gente escreve na forma matricial, que é aqui. Feixes de... Aí aqui o seu modelou a reta via forma paramétrica, que é dada pela ponto inicial, mais aqui isso vai ser o u, que ele vai variar assim por definição de 0 a 1, se for começar do px. Aí aqui é o ponto de luz e aqui é o ponto x, caso aqui dado nas coordenadas. Como a luz é no infinito, o ponto some. A gente leva em conta só o lx, ly e lz. Daí a gente vai ter que igualar o eixo z a k, ou seja, a gente quer exatamente os pontos que pertencem à reta, ao plano, os pontos da reta que pertencem ao plano. Que plano? Z igual a k. A gente iguala, obtém o u. No caso, se eu chamou de uk, aqui eu deixei só u. Convenção. Ou seja, aqui eu tenho a relação do u. Eu vou aplicar, eu quero que esse u seja o mesmo para o x e para o y. Eu aplico esse u no x e no y. A gente obtém isso primeiro. E para o y, obtém isso. Daí a gente aplica nas coordenadas. A gente tem isso, px, py, pz, 1. Aqui a gente multiplicou por menos lz, que pode ver que tem relação de duas coordenadas. Isso aqui não torna linear, mas no R4 ele é linear. Montando a matriz final, a gente chega aqui, que é exatamente separando no px tem menos lz. Aí aqui não tem py, mas tem pz, termo independente. Tá aqui. Aí no caso você monta essa relação aqui. E essa é a matriz para o plano z igual a k. Z igual a k é. A última questão, o senhor pede para fazer exatamente a mesma coisa. No caso, a última questão não. O penúltimo ponto,
não confundir, o senhor pede para fazer isso para um plano arbitrário. Como funciona? Um plano ele pode ser definido por uma normal. Essa normal vai poder variar. Essa normal vai ter um vetor. A gente vai levar em conta a normal para saber o plano. Ou seja, a gente vai colocar normal, vai ter o plano. Qualquer vetor em que a projeção desse vetor no plano esteja contido, ou seja, esteja igual, esse ponto pertence ao plano, ou seja, está interceptando naquele ponto. O que a gente faz? A gente define o vetor I menos L aqui, porque é uma luz distante, no infinito no caso, e aqui a normal. Como foi dito, distância, a projeção na normal, do plano na normal, do vetorzinho que a gente vai definir o plano na normal, tem que ser menos D. Seria mais fácil se tivesse desenhado aqui, mas daí eu aplico exatamente isso, tem que corresponder, isso tem que ser verdade. Depois eu desenvolvo matematicamente, eu chego aqui. A minha constante, ela tem que ser, ela é dada por a normal vezes o ponto, o vetor ponto. Esse aqui é um produto escalar, mais um escalar, dividido por um escalar, esse aqui é um escalar. Daí a gente aplica na equação da reta, que a gente quer aqui a reta, que é exatamente a constante U, seja exatamente a constante que leva ao plano, que seja igual ao plano. Aí a gente aplica esse U aqui e desenvolve matematicamente aqui. Aí aqui, pronto, chegou nesse ponto que é a equação geral. Mas esse L é um vetor, N é um vetor, esse aqui é um escalar. Esse P é um vetor, ele tem coordenadas x, y, z. A gente tem que desenvolver, que é exatamente as entradas. L também é um vetor e dl é um escalar. Não, escalar não, é um vetor. Tá aqui porque d é a distância, tá certo. Isso. Aqui eu separei para px, py e pz. No caso aqui são os finais que tem linha. E desenvolvi isso aqui, que é exatamente aplicar, que é quebrar esses vetores em coordenadas. Px tá aqui, py tá aqui, pz tá aqui. Aí aqui eu fiz o que o professor ensinou logo de cara para facilitar e reduzir as contas, para levar logo em consideração a coordenada homogênea. Esses termos aqui estaria dividindo. Aí eu passei logo para cá multiplicando. Fica mais fácil de visualizar. Aí passando para a forma matricial, a gente tem isso, que é exatamente o que a gente fez na questão anterior. Onde tiver px, aqui, esse cara vem para cá. Aí py aqui, vem para cá, pz para cá. Aqui é termo dependente para cá. Faz para y, para pz e para a quarta coordenada, sendo para a coordenada homogênea. Essa é a equação final. Foi pedido. A quarta questão, ele quer que aplique, por exemplo, que mostre isso na prática, como é que está funcionando. Como foi que eu fiz? Eu defini, por exemplo, deu a luz, deu ponto, eu defini a normal como sendo uma reta em direção ao z positivo e a distância como sendo 1. Aí esse termo aqui vai aparecer no cálculo das matrizes, que é
N vezes N, que seria a luz, produto escalar, isso, produto escalar, normal, vezes 1, que no caso aqui dá 1. Aí eu usei a matriz de luz pontual, que se explicou. Aí eu só apliquei os valores. Cá seria 1, aqui dá 2, que é só aplicando os valores que dado aqui. Aqui a gente tem 2, 1, essa matriz. Daí eu apliquei o ponto. No caso aqui, ó, dá 2, a mesma matriz aplicada no ponto. Deu 3, 0.5 menos 1. Aí eu disse que estava ok aqui, porque visualmente pareceu aqui, ó, 3 em x, 1, 2, 3. Aí 0.5 em y, um pouquinho para cima. E menos 1 em z. Menos 1, tá aqui. A mesma coisa eu fiz para o segundo caso, que no caso é uma luz no infinito. Aí eu botei a matriz que eu ia usar, né? Que é essa aqui. Aplicando, aí eu desenvolvi a matriz, tá aqui. Só apliquei aqui os valores. Cheguei nessa matriz. Apliquei no ponto. Cheguei em 2, 0, menos 1. Que é para ser esta sombra. Seria 2, 1, 2, 0 em y. Tá aqui, tá no chão, tá certo. E menos 1 tá aqui. E é isso.